Olá, me chamo Afonso Rios e sou instrutor da Escola de Data Science da Alura. Esse é o nosso terceiro e último vídeo da série de Python para finanças. Então, até o momento, nós aprendemos como o Python pode ajudar você nas suas análises e trabalhos na parte financeira. Então, para isso, nós criamos um relatório de vendas com o Google Colab, gerando um PDF que traz gráficos, tabelas e textos explicando sobre desempenho de vendas de uma empresa fictícia. Nós também criamos um modelo de detecção de fraudes, com o conceito de machine learning, então analisando as transações genuínas ou fraudulentas e classificando-as de acordo. E, claro, por fim, para esse último projeto, nós vamos trabalhar com a extração de dados fundamentalistas de carteiras hipotéticas de ativos brasileiros. Então, vamos fazer filtros, vamos criar colunas e visuais, para ajudar a gente nessa análise desses ativos. Vamos começar? Então, trouxe aqui o nosso último collab, mais um, que ele vai fazer agora a extração dos dados desses ativos, da Bolsa Brasileira. A gente vai gerar uma tabela para que a gente possa fazer algumas análises e testes com esses dados que a gente for extrair. Nós vamos utilizar nesse projeto a biblioteca Fundamentos, que ela extrai dados do site Fundamentos, que traz informações financeiras e informações também fundamentalistas de empresas que são listadas lá na Bovespa. Para isso a gente vai fazer primeiro a instalação da biblioteca, a gente vai fazer um pip install Fundamentos na versão 0.2.0. Eu vou rodar aqui e ele vai demorar alguns segundos para fazer a instalação dessa nossa biblioteca. Então, gente, ele vai demorar um pouquinho, só esperar. Ele demorou só 6 segundos, mas no do aluno pode ser que demore mais, porque ele vai estar instalando pela primeira vez. Pronto, ele já fez a instalação aqui da biblioteca de Fundamentos. Vamos só vir aqui e ocultar a nossa saída para ela não ficar muito cheia de coisa aqui na nossa tela. E agora a gente vai importar a biblioteca Fundamentos junto com a biblioteca Pandas para fazer a manipulação desses nossos dados. Então, a gente vai rodar essas duas bibliotecas juntas e pronto, a gente trouxe os dados. Agora que a gente já fez essa parte, nós vamos agora ler a nossa carteira de ativos, Então, eu trouxe aqui uma carteira hipotética que tem 40 ativos de vários setores da Bolsa Brasileira e a gente vai rodar aqui e salvá-lo numa variável chamada carteira, porque é com essa variável, que eu vou conseguir puxar os dados só das empresas que a gente deseja. Então, a gente já puxou esse valor. Agora, essa outra parte aqui, a gente vai criar uma tabela, um data frame chamado ind, em que ele vai fazer uma concatenação dos papéis, pegando setor, valor de mercado, número de ações, receita e lucro líquido. Então, ele vai pegar todos esses valores aqui de cada um dos ativos. Então, ele vai pegar Ambev, Arezzo, Azul, e ele vai concatenar, colocar um embaixo do outro, criando nossa tabela com esses dados. Eu vou rodar esse código, mas ele pode demorar alguns segundos, tanto aqui quanto aí na sua execução na sua máquina. E isso é normal porque ele está puxando esses dados. Então eu vou rodar e aí ele vai demorar um pouquinho para trazer esses dados. Então aqui, como eu já tinha rodado anteriormente, ele trouxe rapidinho. Mas pode ser que ele demore alguns segundos, que sabe até 1 minuto, para conseguir puxar esses dados, já que ele está trazendo lá do site. Então aqui a gente tem a exibição dos nossos dados. Então a gente vai ter Ambev, Arezzo e Azul, por exemplo. E vai ter aqui o setor, os valores de mercado. E esses valores aqui, que são os valores numéricos, eles estão com o GetPapel, eles trazem esses valores no formato de texto. Então a gente precisa trazer para o formato numérico. Então por isso que a gente vai trazer aqui o próximo código, que ele vai fazer o seguinte. Primeiro ele vai trazer o ativo, que são esses valores aqui, que estão no índice, para uma coluna. Então a gente vai criar uma coluna chamada ativo e vai trazer esses valores para uma coluna aqui dentro da nossa tabela. E depois a gente vai pegar essas variáveis aqui, que eram para ser numéricas, e realmente forçar para puxar elas para o formato numérico. É isso que esse código vai fazer. Eu coloco para exibir, a gente já consegue perceber que agora os tickers eles estão aqui como uma das colunas e os valores agora estão no formato numérico, que antes só estava como texto. Legal. Então, agora que a gente trouxe os primeiros dados das nossas carteiras, eu acho que é importante a gente trazer mais dados, porque são poucos aqui, que a gente vai ter. Então, que tal a gente trazer os múltiplos e os indicadores fundamentalistas para dentro dessa nossa base de dados? Então vamos agora para a parte, que é a adição dos mais dados na carteira. Então a gente vai usar agora uma outra função, que é o getResultado_raw, e a gente vai puxar só os dados dos 40 ativos, Então por isso que eu faço um query papel em carteira. E eu também vou mudar o nome que vai estar, o papel, que é o nome da coluna que vai ter os tickers, para o nome ativo, para que a gente consiga fazer aquela combinação, fazer uma concatenação dos dados que vêm da coluna da tabela ind com a ind 2. Então a gente vai rodar aqui só para ver como é que ficou esses nossos dados, fazer essas operações. Eu trouxe aqui, tá vendo, uma série
de indicadores de cada um dos ativos e os nomes dos ativos, que a gente vai fazer essa combinação. E na sequência a gente faz o merge, que é pegando os dados que estão em indi, e os dados que estão em indi 2, né, em cada uma das tabelas, na coluna ativa, ou seja, vai pegar a coluna ativa aqui desse, com a coluna ativa desse, e vai olhar o que é de Arezzo, o que é de azul, e vai colocar na ordem, né, tipo, colocar os dados correspondentes ao tipo de ativo. E por fim, eu vou criar duas colunas, que é a coluna de lucro por ação, que é a LPA, e a coluna de valor patrimonial por ação, que é o VPA, que é para utilizar uma fórmula, que é a fórmula de Graham lá, para calcular o valor intrínseco quando a gente estiver realizando um dos nossos testes. Então, o lucro por ação é o lucro líquido dividido pelo número de ações, e o valor patrimonial por ação é o patrimônio líquido dividido pelo número de ações. Então, a gente vai criar essas duas colunas aqui na nossa base, né? Se a gente rodar aqui no final, a gente vê a criação tanto do LPA quanto do VPA. Então, a gente já tem agora a nossa tabela com todos os dados que a gente quer utilizar. Então, agora a gente vai fazer o quê? Analisar, fazer algumas visualizações, entender o que tem nos nossos dados aqui na nossa carteira, para a gente ver se a nossa tabela está legal para ser utilizada. Pronto, agora que a gente já tem a nossa tabela consolidada, vamos fazer algumas das análises. Primeiro, eu acho que é legal a gente observar quais setores que a gente tem e a quantidade de ativos em cada setor. Então eu vou pegar indicadores, que é o nome da nossa tabela, setor, vale count. Então eu quero contar quantos setores tem, quantos ativos tem em cada setor. Aqui a gente consegue ver que energia elétrica tem 6, né? Petróleo e gás 5 e assim sucessivamente. E eu achei interessante, né, que energia elétrica é o que tem mais ativos aqui dentro dessa nossa carteira. Então, que tal a gente olhar aqui o que tem nessa nossa carteira de setor elétrico? Então, vamos agrupar só os dados de setor elétrico e vamos ver, né, em ordem por valor de mercado, por exemplo, como é que está sendo representada essa nossa carteira. Então, vamos aqui embaixo, vamos filtrar pelo setor e ordenar valores. Então, a gente está pegando aqui, criando a tabela setor elétrico, que vai ser nossos indicadores, pegando apenas o setor elétrico, né, fazendo query setor elétrico, que é o setor energia elétrica, né, que é como está salvo lá na nossa variável. Vou fazer um sort values, que é ordenar nossos valores de acordo com o valor de mercado, colocando esse ascend for significa o quê? Coloca do maior para o menor, né? Ele faz uma ordem decrescente. Vamos rodar e vezes ativos. Então a gente conseguiu ver aqui que são 6 ativos, em Elet, CPFE, INGE, CEMIG, Copel e Taesa, e a gente vai trazer todos os indicadores dessa. Então a gente consegue filtrar e fazer análise agora só do setor elétrico, se for a nossa necessidade, ou de qualquer outro setor. Então a gente já mostrou aqui como é que a gente faz essa filtragem por uma categoria, que no caso o setor. E como é que a gente pode fazer uma análise assim a partir de um indicador, né, uma variável numérica, por exemplo. Então, para isso a gente vai olhar um indicador aqui dentro dessa nossa coluna, que é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, né, que seria o quão a empresa consegue rentabilizar de acordo com o seu patrimônio, né? O dinheiro investido, o capital investido pelos investidores. Vamos pegar aqui os maiores ROIs, né? E vai dar o quê? Que é o indicador ativo e ROI. Estou pegando a coluna que vai ter o nome do ativo e o valor de ROI dele. Estou deixando ordenado pelo ROI de decrescente também, multiplicando por 100 para trazer esse valor em porcentagem, porque ele está entre 0 e 1. Então, se eu multiplico por 100, vou trazer esse valor em porcentagem, né, do meu ROI. E aqui eu só quero definir, né, maiores ROIs.query, ROI maior que 20. Então, eu só quero os ROIs que sejam maiores que 20%. Então, eu estou trazendo esse resultado. Rodando aqui, a gente vai gerar a tabela. A gente vai ter aqui, acho que 10 ativos, em que a gente vai ter ROIs, o maior ROI de 39,26% e o menor ROI de 20,09%. Então, seria o top 10 maiores ROIs dentro dessa minha carteira hipotética. Então, a gente fez o filtro de categoria, fez o filtro agora de uma variável numérica, no caso, percentual aqui, que é o nosso ROI. Que tal a gente agora fazer filtros com mais categorias, com mais variáveis e também criar uma coluna que seria aquele valor intrínseco que eu falei que a gente ia criar com LPA e VPA. Então, descendo aqui embaixo, eu vou fazer essa filtragem mais bem estabelecida, né, com mais variáveis. E para isso a gente vai utilizar apenas os dados de empresas que elas possuem um PL, que é um preço sobre lucro menor ou igual a 15, que seria o quanto o mercado está pagando por aquele lucro, e o PVP, que seria o preço pelo valor patrimonial, que é o quanto o mercado está pagando, né, pelo valor do patrimônio, que ele vai ter que ser menor ou igual a 1,5. Esses valores são de acordo com a fórmula de Graham, que foi um economista e um escritor muito famoso nessa parte de análise financeira, que era o cálculo de valor intrínseco, que ele é dado pela seguinte fórmula aqui, que é a raiz de 22,5 vezes LPA vezes VPA. O 22,5 vem dessa multiplicação desse 15 por esse 1,5. LPA é o lucro por ação e VPA é o valor por ação. Então, é essa forma que a gente quer
calcular aqui que seria o valor ótimo que você poderia pagar pelo lucro e pelo valor patrimonial que uma ação possui. Então, eu vou trazer a NumPy para fazer o cálculo da raiz, né? E eu vou pegar apenas os indicadores ativo, PL, PVP, VPA e LPA, que são os utilizados para essa forma. Aqui eu vou dizer o quê? Que a minha carteira ela vai pegar apenas o PL que seja menor ou igual a 15, apenas o PVP que seja menor ou igual a 1.5 e o VPA e LPA tem que ser maiores que zero. Por quê? Se eu estou calculando a raiz, eu não vou querer valores negativos aqui, porque pode dar problema na execução da fórmula. E aqui, na parte da carteira, eu vou fazendo um query, né? Pegando o PL menor ou igual a 15, o PVP menor ou igual a 1.5 e o VPA e o LPA tem que ser maior que zero, porque vai dar problema, né, ao calcular uma raiz de número negativo, se um deles for negativo aqui. Então, a nossa carteira, ele vai ter essa variável agora, valor intrínseco que a gente vai criar, que vai ser a raiz de 22,5 vezes o LPA vezes o VPA, e vou arredondar duas casas decimais para dar os valores, seriam monetários, né? Então, em duas casas. Então, rodando aqui esse código, a gente tem o quê? A exibição de algumas ações que elas batem essa necessidade de ter de PL e PVP, e os seus valores intrínsecos seriam os valores dados como ótimos para você pagar pelo lucro e pelo valor patrimonial que aquela ação possui. Pronto, então a gente já fez esse filtro. Vamos partir agora para criar um visual, verificar visualmente como é que ficaria uma variável aqui dentro do nosso projeto. Visualizar graficamente, a gente vai agora visualizar o que? O dividend yield, que seria o rendimento pelo preço da ação que a gente vai ter. Vai ser um dado também em porcentagem, mas a gente vai trazer ele em um gráfico. Eu vou rodar esse gráfico e eu vou explicar o que ele está fazendo. Então, a gente está usando a biblioteca Matplotlib, que vai gerar esse nosso gráfico, e eu estou pegando apenas, criando uma tabela que vai ter apenas o valor do ativo, o nome do ativo e o dividend yield desse ativo, ordenando em ordem decrescente apenas os 10 primeiros. Então, por isso estou pegando os top 10 ativos em dividend yield, multiplicando por 6 só para trazer o valor em porcentagem. Aqui eu crio uma figura de tamanho 10 de largura e 6 de altura, passo para criar um gráfico de barras, né, que é o PLT bar, passo o valor de ativo, né, que é o nome das ações, para o eixo X, e para o eixo Y os valores, né, em porcentagem, coloco um título, né, de maior dividendo, coloco um título também para os labels, né, que é o nome ativo e o dividend yield. E aqui, esse outro parte aqui, esse IV, enumerate, dividend yield, eu estou pegando o quê? Estou pegando a posição da barra e os valores para conseguir escrever os valores em cima de cada uma das barras. Ao invés de eu ficar olhando aqui, esses valores eu consigo ver em cima das barras quais são os dividend yield de cada ação. Então a gente vai ter dividendo indo de 16,74, por exemplo, da Petri 4, até o TIM ou a BEV, né, tendo de 6,49, 6,40. Bem legal. Então, a gente consegue tecer várias análises e você pode construir muitas outras apenas com essa tabela dos dados que a gente puxou, dados reais e dados atuais, né, de cada um dos ativos dentro da Bolsa Brasileira. Essas são só algumas das análises que você pode fazer aqui. Você pode criar filtros mais completos e, quem sabe, até criar dashboards e relatórios com esses valores, né, puxando esses dados. E nós aqui na Alura temos conteúdo também mostrando essa parte, né, de como puxar esses dados e construir, né, esses relatórios, esses dashboards para você apresentar de maneira mais atraente. Para você se aprofundar mais no assunto, trouxemos aqui um plano de estudos com os conteúdos que pode te ajudar a fazer o que eu fiz aqui em cada um dos vídeos. Então, nesse plano de estudos, né, vão ter coisas voltadas tanto para a finança como entender a parte do Python, né, e como você vai depois pensar em como trazer isso para o seu tipo de necessidade. Para você se aprofundar mais no assunto, nós trouxemos aqui um plano de estudo para utilizar Python, tanto voltado para finanças, quanto para entender mesmo a linguagem Python e como ela pode te ajudar no seu dia a dia. A gente tem aqui materiais como o Python para Data Science e as formações voltadas a isso. A gente tem informação de classificação que pode ajudar nessa parte de criar aquele modelo preditivo que a gente fez de detecção de fraude e também um de credit scoring, né? E a gente também trouxe materiais a mais, que seria o de Google Sheets e Excel Finanças, que você pode integrar junto ao Python. Aprender essa parte também de Sheets, né, de Excel, para que você também possa utilizá-lo junto à linguagem Python e fazendo essa integração bacana para você conseguir fazer melhores análises dos seus dados. E se você for um assinante do Plano Pro, você pode utilizar a Luri, que é a inteligência artificial da Alura, pedindo ajudas de acordo com alguns estudos, né? Você quer analogias, entender código, fazer um resumo da aula, e isso tudo ela pode te ajudar. Por exemplo, eu estou aqui com uma página, né, de um curso
que vai estar explicando exatamente a parte da extração dos indicadores dos ativos da bolsa, e eu posso chegar aqui na Alura e perguntar, ó, faça um resumo dessa aula para mim. E aí ela vai trazer o resumo da aula, né, explicando o que aconteceu nessa aula e tal. Se eu quiser, sei lá, me explica esse, vou colocar o código aqui, vai me explicar o código, né, que é esse do pd.merge, aí tava explicando o que funciona, para que funciona. Esses conceitos que você já traz vendo no vídeo, entendendo a aula e trazendo essas dúvidas, e a Alura conseguindo entender o que está acontecendo no vídeo e te explicar, é muito legal para o seu processo de aprendizado. Se você se interessou sobre a Alura, nós temos uma página dedicada explicando sobre como ela funciona e os planos disponíveis. Obrigado por assistir, espero que tenha curtido o conteúdo e nos vemos numa próxima. Até mais!